Bom dia a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Matheus Barbosa. Matheus, primeiramente, bom dia. Queria que você falasse o seu gol no último jogo, né? Importante, a gente conversou na saída de campo, mas agora que você reviu e tal, queria que você falasse, e também da última vitória, que dá um gás para vocês chegarem no sábado contra o Sampaio. Bom dia. Foi uma vitória muito importante, um resultado que a gente precisava para encostar no G4 novamente. Acredito que fizemos um grande jogo, conseguimos fazer os gols, coisas que no jogo anterior a gente não conseguiu concluir, mas acredito que a gente também criou para fazer os gols, então isso também é importante, mostra que a gente está tendo oportunidade, e quando a gente capricha ali a gente consegue fazer os gols e sair com a vitória. Sobre o meu gol, acho que foi um gol bem bonito, ali na hora eu já tinha visto que tinha sido um gol bonito, mas depois olhando o lance num completo, mostra nosso treinamento, nosso dia a dia, a qualidade do grupo, porque se você analisar, é um lance que sai lá do Pegorari, a gente sai tocando no Alan, Diogo, a gente gira o jogo, o Joãozinho acha um bom passe no Mike, o Mike dá um belo drible e viu eu chegando e deu um belo passe e fui feliz ali na finalização e com gol. Então, feliz pela vitória, feliz em voltar a marcar e agora seguir trabalhando aí para que a gente possa conquistar nossos objetivos. Bom, primeiro, tudo bem, Matheus? Parabéns, a gente dá atrasado, nunca adiantado, né? Então, fazer gol no dia do aniversário vale dobrado, né? Vamos seguir nessa linha ainda de gols. Eu acompanhei muito sua passagem pelo Cruzeiro. No Cruzeiro, se eu não me engano, você fez 9 gols. Acho que você chega a marcar um gol, inclusive, contra o Guarani, quando você jogava pelo Cruzeiro. E o seu forte era a bola aérea. Eu via você com muita presença ofensiva ali dentro da grande área, fazendo gols de cabeça e tal. E no Guarani a gente não vê, a gente vê você jogando mais fora da grande área. Mudou a sua característica ou é o posicionamento, a disposição tática do time que não te permite chegar lá na frente para poder tentar a bola aérea ofensiva com tanta constância? Realmente, no Cruzeiro eu tive uma passagem boa lá, fiz bastante gols na temporada. E fiz alguns gols de cabeça mesmo. Acredito que a maioria de cabeça mesmo foi de bola parada, né? De falta, escanteio. Chegando na área, não me recordo nenhum, assim. Fiz gol no Cruzeiro chegando, que nem esse gol que eu fiz, chegando de fora da área, entrando na área, mas tudo com o pé fazendo gol. No Cruzeiro fiz alguns gols, inclusive contra o Guarani, de escanteio, de cabeça. Estou trabalhando, procurei melhorar minhas finalizações de fora da área, já fiz 3 gols de fora da área aqui pelo Guarani, estou trabalhando também essa questão da bola parada. Se Deus quiser, no momento certo vai sair os gols, independente se é de fora da área, se é de cabeça, se é de canela, o importante é estar marcando e ajudando a equipe nos jogos e a gente saindo com as vitórias. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, Rádio CBN. O quanto foi importante essa vitória, porque o Guarani teve 2 jogos em casa, aquela derrota para o Juventude deixou o torcedor meio desconfiado, só que aí a resposta já veio imediatamente contra até então líder da competição. Até que ponto essa vitória teve um peso nessa caminhada e dentro do vestiário? E o que vocês estão imaginando para o jogo contra o Sampaio no próximo sábado, fora de casa? Realmente foi uma derrota doída, né? A gente, como eu disse na resposta anterior, a gente vem criando bastante. Assim como no jogo contra o Sport, no jogo contra o Juventude, a gente criou. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir em gols. Mas, assim, já dá um norte pra gente que a gente tá no caminho certo. O mais difícil é você criar. Então, a gente vinha criando, era só caprichar que os gols iam sair. E, consequentemente, as vitórias. Então, assim, claro, a gente ficou triste pela derrota, mas a gente não colocou dúvida no nosso trabalho. A gente sabia que a gente estava no caminho certo. Tanto é que a gente, no jogo seguinte, a gente conseguiu dar uma resposta, conseguiu a vitória. Importante para a gente, porque a gente vinha de 2 empates e esse jogo contra o Juventude, então voltar ao caminho das vitórias era importante. E sobre o jogo contra o Sampaio, vai ser um jogo muito difícil. É muito difícil de jogar lá. Já joguei algumas vezes contra e sei da dificuldade que é. Eles têm uma boa equipe, eles estão vindo de uma sequência negativa, mas acredito que eles vão dar o máximo para complicar o nosso jogo, mas a gente vai bem concentrado, estamos trabalhando bem essa semana aí para a gente chegar lá e, se Deus quiser, sair com as vitórias e buscar nossos objetivos no campeonato.
Matheus, aproveitando que você falou dessa semana, né, o Guarani tem mais a oportunidade de ter esses dias de trabalho. Como você disse, no seu gol e nos outros 2 gols da partida, a gente enxerga muito o fruto dos treinamentos nesses gols. Queria que você falasse a respeito da importância de ter esses dias, né, porque a Série B agora está tendo essa oportunidade de ter esse espaçamento entre os jogos. Quando você tem semana cheia é importante, né? A gente consegue trabalhar mais, a gente consegue estudar mais o adversário. Então, a gente consegue recuperar mais os jogadores, porque, por exemplo, esse jogo do Sport foi muito desgastante. Eu, particularmente, ali no final do jogo, estava muito cansado. Então, consegui recuperar e já estamos trabalhando aí, fortalecendo, pegando os pontos positivos e negativos do Sampaio. Então, faz que a gente tenha uma preparação melhor. Então, é sempre importante quando a gente tem semana cheia, assim, tanto para trabalhar, recuperar e estudar melhor o adversário, para que a gente chegue no final de semana e consiga um bom resultado. Ô, Matheus, em campo a gente vê você como o volante mais pelo lado direito, né? Você dá muita amplitude ali, dá opção sempre na lateral pelo lado direito, também recompõe bem, faz a boa marcação ali pelo lado direito. Agora trocou o seu companheiro, né? O Bueno está lesionado, está jogando com o Lucas Araújo. Nesse jogo especificamente, o Guarani não vai ter o Alan, né? Que é o zagueiro que joga pelo lado direito, e o Diogo Matheus, também lateral direito. Essa semana de trabalho vai ser importante para você também, para encontrar esse bom posicionamento com novos companheiros, porque são 3 mudanças que interferem diretamente na sua raia de atuação ali, né? No meio de campo e na marcação pelo lado direito. Então, o Alan e o Diogo estão suspensos, o Bueno infelizmente teve a lesão, mas se Deus quiser logo está de volta. Acredito que o Lucas Araújo fez um bom jogo, supriu bem a ausência do Bueno. E em relação aos 2 que estão suspensos nesse jogo, vão trabalhar essa semana aí, o professor vai ver quem ele vai escolher para jogar ali. Mas são jogadores de qualidade, né? Tanto o Alan quanto o Diogo já tiveram suspenso ou lesionados e quem entrou supriu a altura. Então acredito que quem o professor optar ali vai dar um melhor e a gente vai conversar. Se orientar dentro de campo ali para a gente se entrosar o mais rápido possível para fazer um grande jogo e trazer os 3 pontos, se Deus quiser. O Matheus, na última sexta você completou 29 anos, né? Então você já é um cara experiente, já tem muita vivência no futebol e acredito que já deve ter trabalhado com inúmeros treinadores. Acho que você também já até perdeu a conta desde categoria de base. Mas a gente percebe, até com essa possibilidade de acompanhar pelo menos um treino na semana, que era impossível antes por conta da pandemia, que o Humberto ele tem algo de diferente. Não sei se você já trabalhou com ele em outro clube, mas o que o Humberto acrescenta no dia a dia de trabalho? Eu não estou querendo traçar um paralelo com o antigo profissional que estava aqui, mas o que agrega no dia de trabalho com o Humberto Louser no comando? Cara, o Humberto ele é um cara muito inteligente, né? Ele tem boas leituras do jogo. Ele é um cara que também jogou, então ele entende o momento do jogador. Então ele procura passar bastante confiança. Entende as características. Acho que a principal virtude dele, ele entende as características de cada jogador, né? Então ele procura extrair o melhor de cada jogador. Acredito que ele tem conseguido isso no nosso grupo. Então eu vejo ele com enorme potencial aí de fazer grande carreira, né? Como ele já vem fazendo, com títulos, essas coisas. Então tem me acrescentado também, tem me dado liberdade de chegar no ataque. Então, particularmente, assim, tem me ajudado bastante. Acredito que tem ajudado também os outros companheiros. A gente fica feliz aí pelo grande treinador que a gente tem. Matheus, o Guarani vem numa campanha muito boa, uma campanha que o credencia o acesso nesse momento, e ele teve 2 oportunidades para entrar no G4 da Série B em 2 jogos seguidos, né? Acabou não aproveitando essas 2 oportunidades seguidas. Depois veio o resultado negativo contra o Juventude, distanciou um pouquinho a gente e agora recuperou. Na sua opinião, o que é que faltou, ou o que é que está faltando, qual é o detalhe que está faltando para o Guarani conseguir entrar nesse G4 e de lá não sair mais, Matheus? Como você disse, né? A gente vem fazendo uma grande campanha, né? A gente vem separar para pensar assim, a gente já teve uma distância bem maior do G4, né? E hoje está a 2 pontos. A gente tem condições de entrar no G4, acredito que na próxima rodada. É seguir trabalhando, acho que a gente vem no caminho certo, a distância já foi mais longa, então a gente encurtou. Então no momento certo a gente entrando no G4 ali, se Deus quiser, para não sair mais. Eu particularmente eu quero estar dentro do G4, se possível na primeira posição,
depois da última rodada aí, né? Então, mas a gente segue trabalhando para entrar no G4 o quanto antes. Espero que seja na próxima rodada, com uma bela vitória. Mas se não for, a gente vai seguir trabalhando e buscando o G4 para que a gente, no final do ano, a gente esteja dentro do G4 e, consequentemente, colocando o Guarani na Série A. Matheus, a última da minha parte, a Série B esse ano ela está mais espaçada, né? Os jogos estão mais longes um do outro em relação a competições anteriores. Porém, alguns lugares ainda a logística é muito complicada e essa partida em São Luís tem algumas peculiaridades. Vocês vão viajar na quinta-feira, praticamente vão chegar lá de madrugada, ou seja, vai dormir já com o dia amanhecendo, aí tem o trabalho lá, tem as dificuldades de umidade, de questão do gramado, e vocês voltam também no período da madrugada de domingo, né? O quanto isso prejudica o atleta? Porque acho que é importante o torcedor entender que a partida ela vai muito mais além do que acontece dentro de campo, tem toda a preparação antes. Qual fator é mais prejudicial ao atleta? Essa questão da logística, de não dormir, de encarar outros tipos de questão climática, o que mais influencia na tua opinião? É um pouco de tudo, né? O cara não dormir bem aí, querendo ou não, no outro dia ele não acorda com a mesma disposição, acaba influenciando inconscientemente. E o risco de lesão aumenta, porque você acabou não descansando o ideal. A questão climática ali, realmente, lá geralmente é mais quente, então a gente tem que procurar hidratar o máximo possível para amenizar isso. E lá no jogo a gente tentar ter o controle do jogo, né? A gente ficar com a bola, que querendo ou não, a gente ficando com a bola trocando passe, a gente consequentemente vai fazer o time deles cansar mais em vez do nosso. Então, e como eu disse na resposta anterior também, o importante de ter semanas cheias é bom por isso também, porque como o nosso Brasil é muito grande, as logísticas são pesadas, né? Então acaba influenciando no físico do jogador. Então, graças a Deus a gente teve essa semana cheia aí para trabalhar, para treinar. Espero que a gente possa fazer uma boa viagem, conseguir descansar e no sábado a gente está 100% para a gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, os 3 pontos. Está encerrada a entrevista coletiva do atleta Matheus Barbosa.